Olá, irmãos e irmãs, bom dia a todos vocês que nos acompanham sempre, estão fiéis, né? Desde há quase 5 meses, né? Firmes neste nosso intento de te ajudar, neste pequeno programa da reflexão da Palavra de Deus. E espero que nesta manhã o Senhor nos ajude, nos dê uma palavra forte, de ânimo, de consolo, de ajuda hoje. Por isso hoje nós estamos no dia 26 de setembro, sábado, da 25ª semana do Tempo Comum. Mês de setembro está acabando, irmãos. E a palavra de hoje, espero que nos dê ajuda e consolo, como eu dizia. A primeira leitura ainda é do livro do Eclesiástico, capítulo 11, agora do versículo 9, e entra no capítulo 12 até o versículo 8. Aqui o autor do Eclesiástico primeiro fala a juventude. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, que teu coração repouse nos teus dias da tua juventude, segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Essa até que o autor do Eclesiástico está pedindo para a juventude, olha, não se dê limite, viva todos os teus desejos, as tuas paixões, as tuas vontades, e faça o que você quiser, né? Porque vai chegar um dia da velhice, vai chegar um dia em que você vai ver, em que não sinto mais prazer neles, né? Na minha vida, né? Antes que se obscureça o sol, a lua e as estrelas, voltem às nuvens depois da chuva. Parece que ele fala, olha, aproveitem bem a vida, porque vai chegar a velhice, vai ser tudo chato. Não é isso que ele está dizendo. Claro que, se eu vivo a minha juventude tendo um coração animado em Deus, vou sim ser feliz, vou fazer as coisas da juventude, da jovialidade, né? Das curiosidades, das aventuras, das inquietudes. Que coisa maravilhosa. A juventude tem coisas que é espetacular. Não? Busca o que é o real, o que é o sincero, o que é verdadeiro, gosta de verdade de viver coisas intensas. Então, não vive de coisinhas aí medíocres, quer viver algo profundo, sincero, não? Algo denso. Então, é como se o autor do livro do Eclesiástico estivesse dizendo, ótimo, viva assim, mas não esqueça do teu Criador. Não esqueça daquele que te criou. Não esqueça de Deus. Se você segue só uma paixão humana, um sentido humano para este viver e estar aí realizando os desejos, não? A ansiedade, o fogo da juventude, viveremos estupidamente. Mas também, se a gente olha humanamente a nossa velhice, veremos que é algo estúpido, parece que é coisa sem sentido, vamos definhando, o corpo parece que já começa a dar sinais de falência, de cansaço, já não consigo fazer coisa, meu corpo já não se interessa por tantas coisas, já deixei tantos prazeres e gostos que tinha antes na juventude, então tanto faz como tanto fez, e vou entrando numa coisa que pode ser aí uma apatia, não é assim. Se Deus, de verdade, que eu não esqueço do Criador, aquele que me dá sentido da minha vida, da minha história, claro que eu vou sentir as dores da velhice, não? Que o corpo vai morrendo, definhando, mas para encontrar o meu Criador, então é um tempo fantástico, maravilhoso, também, só que, claro, com limitações, com coisas que às vezes pode ser que angustia, né? E por isso eu espero que nós não deixemos que antes que esse mundo acabe para nós com a morte, a doença, velhice, sei lá o quê, antes que as coisas deixem de ter um prazer, que antes na juventude parece que a gente queria coisas intensas, parece que hoje já não ligo, tá bom, e não sei o quê, tá. Não, que mesmo a gente percebendo que a nossa vida caminha para um fim, mas se vivemos em Deus, ele será um tempo de um colorido, de uma coisa fantástica, e também experimentaremos, vivenciaremos coisas tão densas, tão intensas, tão fantásticas, que também serão boas. Hein? Porque senão podemos olhar um pouco, negativamente falando, um pouco
idade da vida, não? A madureza, a velhice, e a gente talvez não aproveite a maravilha da nossa vida se a vivemos fora de Deus. Se não colocamos Deus como aquele que dá sentido ao nosso tempo, à nossa vida, à nossa história e cada fase da vida a qual vivemos. E é fantástica. Se a gente olhar a nossa vida em Deus, cada idade, cada tempo, cada época da nossa vida é maravilhosa. Teve as suas coisas, humanamente falando, difíceis e tem suas coisas boas. Mas espero que vivamos em Senhor e tudo o resto, tudo mais, será fantástico. Né? No Evangelho de hoje, ainda estamos no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas. Agora estamos no versículo 43, ao 45. Então, diz assim que naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, disse Jesus aos seus discípulos, prestar bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ou seja, até os discípulos e a multidão ficavam admirados com as coisas que Jesus dizia ou fazia. Mas apenas uma admiração. Ainda não entendem quem é a pessoa de Jesus, a sua obra. E ficam confusos, porque estão vendo tudo ainda com óculos humano, de uma visão humana, de uma racionalidade humana, não com a fé, não com o olhar de verdade da fé. Por isso, Jesus está tentando educar os seus discípulos, aqueles passem das coisas humanas, mundanas, para começarem a ter uma mentalidade celeste. Serem homens celestes, ainda que vivendo aqui, mas contemplar as coisas e entender aquilo que Deus quer fazer, porque Deus manifesta, de alguma maneira, esta nova realidade celeste aqui, neste mundo, nesta vida. Mas os discípulos, como talvez nós, não percebemos, não enxergamos. Aqui diz o Evangelho que os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Muitas coisas que Jesus fez, disse, que os discípulos não entenderão, estarão eliminadas pela ressurreição. Mas já naquela época, antes da ressurreição, de alguma maneira os discípulos começam a experimentar coisas em Jesus, ainda não compreendem, não entendem, porque ainda, tristemente, estão agarrados a este mundo, a esta mentalidade, às paixões deste mundo, por isso não entendem. Como dirá Jesus, se vocês não entendem quando falo das coisas da terra, no diálogo de Jesus com Nicodemos, imagine quando vos falar das coisas do céu. Então, como ficará? Porque Jesus ainda está falando das coisas da terra, mas que eu posso viver um pouco a experiência celeste do céu aqui na terra. E esta que é a maravilha do Evangelho. Eu espero que a gente viva assim, né? E veremos que este tempo, esta vida, este mundo tem um sentido maravilhoso em Deus, né? E que o Senhor quer nos ajudar a fazer uma experiência e a entender a missão de Cristo. Como que é a nossa salvação que Ele providencia, né? E eu espero que o Senhor de verdade ajude a todos nós a vivermos nesta tensão escatológica que temos que viver esta vida, projetados para uma escatologia que não é fugir desta vida, desta realidade, se alienar, mas de verdade saber que a nossa vida está projetada para o céu, para Deus, para a vida eterna, para que a nossa vida tenha um sentido, um sabor em Deus. E espero que seja assim que vivamos hoje. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua bondade e pelo teu amor para conosco. Bendito és tu, que nos dá um tempo maravilhoso de experimentarmos o teu amor, a tua misericórdia. Ajuda-nos a não desperdiçar este tempo, a conseguir ter olhos da fé para saber o que tu fazes na nossa vida, por que permites tantas coisas na nossa vida, na nossa história, e podemos fazer uma experiência profunda do teu amor, da tua misericórdia na nossa vida. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Amém. Salve o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, até segunda-feira, para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.